Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos entrando, galerinha. Derrubei água aqui nas minhas coisas. Oi, oi, tudo bem, galera? Oi, Daima. Como é que vocês estão? Tô aqui secando minhas coisas. Eu cheguei meio atrasada aqui. Derrubei água, mas acontece. Será que o Melo já entrou? Entrou. Vitória. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Oi, Oi, tudo bem? tudo jóia? Joia demais, e com você? Como estamos? Uai, de quarentena. Se Nem melhorar, vem fala, né? férias. Tá difícil, não tá? Olha o tamanho do cabelo, da barba. Eu vou até deixar um pouquinho mais longe, que minha sobrancelha também não tá uma coisa ideal de ver, sabe? Você tá linda. Nada com a maquiagem, Melo. E aí, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo Ai, que jóia. bom. Na semana passada a gente Nervoso. comentou, né? Hã? Oi? Na semana passada a gente comentou de fazer a live. Pois Deu é, ainda bem que deu certo. certo, né? Sim. Para aliviar esses meninos, que eles estão todos estressados com a proposta de redação da semana passada. Mesmo? É, todo mundo tá preocupado aí com o que vai escrever, né? Ah, mas é uma proposta muito linda, muito É, linda. eu acho que é uma Eu acho. reflexão muito importante, né? Ó, o Catenaccio. Olha, Ah, bonitinho. eu acho assim que esse é um dos temas mais relevantes da historiografia brasileira, sabe? Uhum. Ah, ainda bem que a gente tem uma gama de material muito novo, muita gente jovem escrevendo sobre o assunto, sabe? Assim, dando uma outra visão, sem ser aquela visão romantizada, aquela visão paternalista, né, do que foi a escravidão no Brasil, né? Ainda Uhum. bem. É, eu acho que a gente já mudou um pouco a lógica do pensamento, né? E eu acho que é importante a gente discutir esse tipo de coisa nessa profundidade, né? Eu acho que mais do que nunca É, a gente sair da superficialidade e ir para aquilo que toca a gente mesmo, perceber que isso está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar, eu acho que é bem importante, né? claro, eu acho assim, existem certos temas que a gente tem que aprofundar, né, Marcela? A gente não pode ficar só na superficialidade, porque isso aí é uma coisa muito. Quando a gente fica na superfície desse assunto, né, fica muito na questão elitizada do processo, né? E se Aham. você vê os materiais, se você vê os materiais historiográficos sobre esse assunto, até por volta ali da década de 40, 50, né, você vê um paternalismo muito grande em relação a esse assunto. Né? É uma história contada pela elite. Né? Ainda bem que alguns historiadores, como Florestan Fernandes, né, até muitos sociólogos, inclusive Fernando Henrique Cardoso, que discutiram sobre esse assunto, né, começaram a trazer à tona coisas que não se discutia antes, né? Inclusive a análise, né, da foto, né, da imagem que você colocou na sua coletânea, né? Que são É, as amas de leite, né? mas aquela coletânea não é minha. Aquela coletânea é de uma Sim. prova da FGV, que é uma que faz o vestibular da FUVEST, né? É, só que a prova da FUVEST tinha só dois textos, a foto Você e o colocou o da roteiro. Lília, né? E eu incluí o da Lilia, que eu achei que ele faz uma Show. relação, né? Amplia um pouco mais para os meninos, né? Uhum. Aí eu tô tentando lembrar aqui de um cara, antes da gente entrar nessa lógica, que a gente tá falando aqui da história como é contada, né? E eu já li, já conheci o único registro de escravo da escravidão, que é o. Ai, eu não lembro o nome do cara. Ele foi assunto do café da manhã no Dia da Consciência Negra no ano passado. Vou ver se eu acho aqui. Hum.
Porque eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Todos os registros que a gente tem da escravidão partem de negros, né? Tanto da literatura, tanto das fotografias, né? Então, esse é o cara que é o único escritor, ele escreveu um livro. Deixa eu achar aqui o nome dele. Peraí, você sabe de Tá. quem eu tô falando? Assim, eu não sei o nome, mas eu sei dessa referência. O que aconteceu muito, Marcelo, foi o seguinte, que nós temos pouca documentação a respeito da escravidão, porque no ato da proclamação da abolição da escravidão, né, quando você teve ali a famosa Lei Áurea, né, a dita Lei Áurea, né, o que acontece é que nas cidades, nos estados brasileiros e nas cidades brasileiras, uma tentativa de apagar os registros sobre a escravidão, né? Porque grande parte da elite brasileira, né, aquela elite enraizada dentro da monarquia, né, era uma elite que apoiava a escravidão, né? A escravidão era um dos pilares da monarquia brasileira. Então, aquelas camadas sociais que apoiavam a monarquia, eles também apoiavam a continuidade da escravidão, né? Só que a partir da segunda metade do século XIX, você tem uma campanha abolicionista muito grande, né? Você vai ter camadas sociais, principalmente urbanas, né, que vão começar a reivindicar a abolição juntamente com a proclamação da República, entendeu? Então, o processo abolicionista ele caminha junto com o processo de abolição da monarquia brasileira. E o que acontece é o seguinte, essa elite que sustentava a monarquia, eles perceberam que o final da escravidão iria chegar, era uma coisa que iria acontecer. Até porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no continente americano. Olha a doideira, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Brasil, na América, né? Então, o que vai acontecer? O que nós temos é que grande parte dessa elite que vai apoiar a abolição, eles vão apoiar com um pequeno detalhe, que eles fossem indenizados. Entendeu? Que o governo pagasse uma indenização para aqueles que possuíam escravos. Porque é aquela ideia mercantilista, a ideia de que o escravo é um bem, ele é uma propriedade. Então, abolindo, eles iam perder dinheiro. E o governo apoia, o governo falando, beleza, vamos pagar essas indenizações. E não acontece, né? Isso não vai acontecer. Então, quando acontece a abolição à Lei Áurea, há um processo de queima de arquivos, né, nas igrejas, né, onde se registravam, né, os bens na época, e por isso que a gente muitas vezes tem pouca documentação a respeito especificamente dessa questão de escravos, né? Muito escasso que você tem sobre o número de escravos, sobre a quantidade de escravos que cada família proprietária de terra tinha, por esse fator, entendeu? Eu achei o nome do cara aqui. O último sobrenome dele é Baquaqua. Foi o homem africano sequestrado e escravizado por traficantes, e ele é de 1800, assim, né? Não sabe exatamente quando ele nasceu, mas 1800. E ele escreveu um livro sobre as memórias, né? Sobre todo o processo que ele viveu nessa questão. Chama Mahoman Guardo Baquaqua. Não sei pronunciar, né? Porque, enfim, não tá em português, né? E eu conheci a história desse cara esse mesmo, Lucas, que você estava falando aqui, no Café da Manhã, no Dia da Consciência Negra, no ano passado, dia 20 de novembro, né? De 2019, eu acho. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a história desse cara, lá no podcast Café da Manhã, vai lá no dia 20 de novembro e conta a história dele. Eles narram trechos do livro dele, e é bem impactante, assim, que eu acho que é isso, Bacana. Né? É o que mais nos deixa mais próximo, pelo menos foi o que eu senti, de um relato de uma pessoa que viveu sobre, né, essa questão da escravidão, né? Que é bem, bem difícil, né? Todas essas circunstâncias, né? Então ele relata, né, evidentemente, sobre isso. Isso é muito bom, é uma visão, né? É uma visão da realidade na qual eles viviam, né? Não é aquela coisa tão romantizada que se narrou durante muito tempo na história do Brasil, né? E outra coisa, a gente tem aí, por exemplo, depois dessa noção, né, de ter alguém que conta essa história com a visão do negro, olhar para aquela foto, né, da ama de leite, assistir aquele documentário Babás, da Consuelo Lins, Muito bom. dá uma visão de
essa pessoa aí, ela talvez queira dizer algo, né, que a gente não sabe o que é, né? Ela tem mais, não é só uma foto, né? Assim, eu estava fazendo algumas pesquisas para a gente poder fazer essa live, né? Eu já tinha visto algumas questões de vestibular onde você tem a figura dessas amas de leite, né? E o que é muito interessante a gente perceber é que principalmente a maneira com que essas mulheres chegavam até a Casa Grande, né? Lembrando que essa foto aí, no caso que está na coletânea, que você passou a redação, ela é do Recife, né? É de Aham. Pernambuco, onde se concentrava absolutamente a maioria dos engenhos brasileiros. Então ali, a questão da escravidão, ela era muito presente, né? Então, muitas dessas negras que subiam, né, para a Casa Grande, elas eram escolhidas a dedo dentro da senzala, né? Tinham que ser mulheres bonitas, né, mulheres saudáveis, né, mulheres que pudessem não atrapalhar a tradição, principalmente estética, né, da família, né, daquele momento da história. Tanto é que as mulheres, ao tirar aquela foto, todas elas são ornadas, né, elas são ornamentadas com Até com roupa roupas das senhoras, né? das senhoras, as roupas não são delas, elas não usam essas roupas, né? Claro, claro. E outra coisa também importante é que é óbvio que a maioria dessas amas de leite, né, elas têm filhos, né? Filhos negros, né? E você vê que é muito difícil você ter uma foto onde existe a presença dos filhos dessas amas de leite, né? Dessas negras, né? Então, assim, você vê que o anonimato dessas mulheres, as vestimentas emprestadas pela sua ama, né? A ausência desses meninos, desses filhos negros, isso vai impactar muito fervorosamente, né? Principalmente quando você analisa a escravidão posterior ao processo de abolição, né? Uhum. E assim, elas tinham uma qualidade de vida melhor que a dos outros escravos, né? Porque elas Sim, viviam perto da casa grande, né? Elas viviam ali com condições mais dignas do que os outros escravos, porque elas tinham um convívio maior com a família, não era? sim, com certeza. E assim, a gente não pode. Existe uma ambiguidade nesse processo muito grande, né? Um paradoxo, uma ambiguidade muito grande, que é a seguinte: essas mulheres que subiam para a Casa Grande, algumas pessoas da época tratavam e queriam colocá-las como se fossem membros da família, entendeu? Justamente para tentar minimizar a ideia da escravidão, né? Tirar a crueldade do processo, né, do cativo. Né? Então, muitos colocavam que, às vezes, essas mulheres não eram nem escravas, eram agregadas da família. Né? É lógico que elas dormiam melhor do que os da senzala, comiam melhor do que os da senzala, viviam melhor do que os da senzala, mas elas tinham uma função específica, né? Que era cuidar da casa, cuidar dessas crianças, né? Que quando pequenas, elas eram muito mais cuidadoras dessas crianças do que adolescentes. Porque você pode perceber que a maioria dessas fotos, elas são com crianças ali assim, em torno de 6 anos para baixo, 7 anos para Uhum. baixo. Né? Isso era uma tradição também em Portugal, né? Das mães não estarem muito próximas dos seus filhos enquanto pequenos. Né? Você vê fotos, né, de famílias portuguesas, de famílias que estão no Brasil no período colonial e no período imperial, de brancos, né, obviamente, você vê crianças, né, e adolescentes nessas fotos. Então você não vê muito bebê, você não vê crianças muito pequenas, porque essas estão do lado de quem? Das amas de leite. E Entendeu? é muito doido, né? Que para mulher ser uma ama de leite, ela tinha que ter um filho, né? Senão ela não tem leite. Claro. Mas ela não cuidava do filho dela, né? O filho era retirado, assim, né? Eu falo do Ela convívio, ela ficava não em era. segundo plano, né? Aham. Muitas dessas crianças também elas vão ter uma participação dentro dessa estrutura familiar dessas famílias. Né? Muitas dessas crianças vão servir
colegas, né, enquanto pequenas, dessas crianças brancas, entendeu? Então aí cria-se uma relação, ou tenta-se criar uma relação, né, de afetividade dentro desse processo, que é justamente, na opinião da maioria dos historiadores e na minha, que é justamente para poder disfarçar esse processo da escravidão, né, para poder romantizar esse processo. Né? Uhum. E a outra parte de romantização que você falou, que é a ideia de que ela era quase da família, né? E isso a gente traz para o contemporâneo em relação por exemplo, ao documentário, né? Das babás, que com muitas diferenças, né? Das práticas ali, do cuidado com as crianças, porque as babás não são necessariamente amas de leite, mas ainda assim tem um afeto muito grande, desenvolvem um afeto muito grande para com as crianças pelas quais ela cuida. E elas ainda são, usa-se muito essa frase, né? Ela é quase da família, né? Mas ainda tem uma diferenciação ali social entre essas Não, pessoas, com né? certeza. A própria pessoa que faz o documentário, a Consuelo Lins, ela fala isso no documentário, né? Ela diz que essa proximidade que ela teve com a sua babá, tanto é que mostra-se depois nessa babá, não é? Uhum. É uma proximidade afetiva, né? Uma proximidade que acaba ela se tornando uma segunda mãe para essas crianças. Né? Eu achei legal uma negra, né? Uma babá, vamos colocar como babá negra, aonde ela dizia que aqueles meninos que ela criou naquela casa durante o seu trabalho, né, os meninos chamavam ela de mãe negra. Né? Uhum. Essa aqui é a minha mãe preta, minha mãe negra. Né? Então, assim, até que ponto isso é um preconceito, até que ponto isso é uma demonstração de afetividade, até que ponto isso é uma questão cultural brasileira, entendeu? Uhum. E uma coisa que eu achei assim, que eu percebi depois de assistir o documentário, ao tanto que quando a gente mais pesquisa, mais estuda, mais observa, a gente vai... Por isso que é lindo, né? Por isso que isso é fascinante. A gente se depara com tantas mulheres, né? Andando com essas crianças em praças, né? Andando, no caso, nas cidades da beira-praia, no calçadão da praia, que a gente não percebe isso, né? Então eu percebi que existe hoje, né, essas mulheres são invisíveis, né? E essa invisibilidade dessas mulheres põe em xeque justamente todo esse passado histórico que a gente viveu, né? Que a gente tem que trazer à tona para poder discutir, né? Para poder tentar evoluir nesse processo, né? E eu acho assim, eu pelo menos tenho muita dificuldade de pensar essa questão da atualidade das babás, né? Porque eu não vivi isso, né? Perto de mim as pessoas não vivem isso, de ter babá, de ter alguém que cria, de ter alguém que cuida Também não. 100% de você. Eu vivi quando criança, sei lá, até os 7 anos. Eu tenho poucas lembranças. Inclusive, era Marina o nome dela, da babá que ficava com a minha mãe. Só que a minha mãe estava o tempo todo em casa. Agora, enfim, a questão atualmente, é muito difícil a gente imaginar que tem alguém, alguma família que a estrutura é assim. Gente, é muito comum. É muito comum nas famílias das pessoas muito ricas que existam essa diferença, principalmente, que aí é uma das discussões atuais, né? Que as babás geralmente estão com roupas diferentes, elas estão de branco. Essa aqui não é da família, ela é quase da família, mas ela tá de branco para mostrar que ela tá trabalhando, né? É um disfarce, né? E tipo, branco, para ela ser higiênica. Eu não sei qual o sentido disso, né? É uma questão. Pois é, e talvez a gente pode trazer até a ideia do branco mesmo, né? A ideia do branco. De não é cor, verdade? assim, né? Claro. Mas ainda assim, predominantemente, as mulheres que cuidam de crianças ou que têm o trabalho doméstico, elas são prioritariamente negras, né? Que ainda é uma realidade no Brasil. E que casa com isso, eu acho, com o título da coletânea, que é Quase todo o Brasil cabe nessa foto.
Eu acho que os meninos, ao escrever, eles precisam pensar assim: eu concordo que quase todo o Brasil cabe nessa foto, ou eu discordo disso, né? Para Uhum. pensar ali como argumentar em relação a isso nos dias de hoje, né? Que é o que a Lília traz, né? Deixa eu ver se eu acho essa É, parte aqui. assim, Marcela, eu vejo assim, quando a gente traz essa discussão para a nossa realidade, eu acho que a gente tem que ficar. Eu acho que primeiro a gente tem que se posicionar, entendeu? Eu acho que a respeito de certos assuntos que a gente tem hoje, né, em discussão, principalmente do ponto de vista de preconceito, de racismo, né, dessa questão de feminicídio, dessas coisas tão que foram tão a, 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 colocadas de lado durante um tempo, né, durante um tempo, não, durante toda a história do Brasil. Eu acho que isso tem que vir à tona e a gente tem que se posicionar principalmente contra esse processo. E mostrar que ainda existem elementos na nossa sociedade que são elementos que muitas vezes tentam ser disfarçados, né, tentam colocar um biombo, né, para não poder se enxergar o que tem posteriormente, né, atrás desse biombo, né, que é justamente essa ideia de que, é lógico, o processo de escravidão, ele não existe mais no Brasil, mas você tem consequências desse processo presente até hoje. E são consequências socioeconômicas, né? Não são Uhum. consequências apenas culturais. Porque do ponto de vista cultural, é assim, a contribuição afro no Brasil ela é magnífica. Né? Não tem como a gente falar de cultura brasileira sem falar da cultura africana, né? Que está intrínseco dentro do nosso processo. Mas as consequências socioeconômicas dessa população. Então imagina assim, a princesa Isabel aboliu a escravidão em 1888, tá aí, velho. O que o governo fez para poder inserir essa população que, que vai sair das fazendas e vão se dirigir para as cidades? Aí tem muita gente que fala assim, mas nessa época quase não existia mais escravidão, que é uma realidade. Em Uhum. 1888 quase não existia mais escravos no Brasil. Só nos grandes centros produtores, como por exemplo ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, né, algumas lavouras do Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, existia uma grande quantidade. Em Goiás quase não existia mais, entendeu? Você quase não tinha mais escravos em Goiás, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade. Mas mesmo assim, o que aconteceu com essas pessoas? Para onde eles foram? O que eles fizeram? Né? O governo inseriu essa população dentro de um mercado de trabalho, né? Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser questionado. E evidentemente que não. Não é? Uhum. Soltou aleatoriamente, como se diz. Se Foda-se, né, vira. velho? Vocês que se danem. Então você tem uma ideia, Marcela, muitos ex-escravos continuam nas fazendas, entendeu? E muitos deles se sujeitando à escravidão. Entendeu? Pelo menos lá eles tinham onde dormir, tinham que comer, tinham que vestir. Você entendeu? Eles achavam melhor do que ir para uma cidade para ficar, não é? Vadiando, vamos falar assim, não é? Uhum. Dentro daquele processo urbano que estava se formando no Brasil. Né? Então, assim, e a gente perceber que as primeiras políticas afirmativas que nós temos no Brasil, nesse ponto de vista, só se deu agora, em pleno século XXI, é muito difícil, né? Então, assim, né, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, eu estava até falando para você, né? Eu causo até polêmica em relação a isso, mas eu não estou nem aí. Né? Eu sou a favor de cotas, entendeu? É lógico que eu sou a favor de uma educação estadual de qualidade, pública, gratuita, entendeu? Mas nós não temos. Então o nosso aluno está na frente, entendeu? O nosso aluno da rede particular. Para esse aluno aqui da rede estadual poder se aproximar, ele tem que ter políticas afirmativas nesse momento. Até que um dia a gente possa ter uma igualdade educacional nesse ponto. Né? Então, assim, na minha visão, só é contra cotas, por exemplo, quem não se beneficia dela. Porque se Uhum. beneficiasse, eles seriam a favores. Entendeu? Então, Eu assim, concordo. é uma discussão muito complicada, né? Mas a gente não pode deixar de lado essas políticas afirmativas. Né? Eu concordo que a sua visão está muito relacionada a um link com as questões históricas, né? Então, você tem essa visão a partir de um entendimento do processo, né? A gente está falando de um processo muito recente. Se a gente for E parar para complexo. pensar,
né, da existência da história da humanidade é ontem, né? Isso rolou ontem, assim. Então é muito recente. E eu concordo com você quando você, né, quando você defende esse tipo de política afirmativa como uma medida paliativa, né? Não é assim, ó, Claro. volta sempre, vamos lá, todo mundo que quiser. Não, é uma medida paliativa para tentar, né, que é uma tentativa, inclusive, de equiparar os processos de educação, né? E E é aí a gente lógico, vê, por Marcela, exemplo, que agora. A gente tá dando aula, tá trabalhando e as escolas públicas estão paradas, né? Os é, alunos de escola privada continuam assistindo aula de várias maneiras, com vários recursos, mas os alunos da rede pública não têm aula. E o Enem tem a data ali, que saiu hoje, inclusive, né? pois é, né? Nós já estávamos conversando sobre isso, né? Sim, bem Pois é. complicado Sabe isso, né? assim, é lógico Você que pegar por cima, essa, né? essa opinião que eu dou, assim, esse posicionamento meu, ele não é tão à esquerda nem tão à direita. Eu acho que existem certas discussões que a gente tem que tirar a ideia partidária do processo, entendeu? Não cabe ficar discutindo sabe? Esquerda, não existe isso. Dentro de uma discussão tão séria igual essa, né, a gente tem que ter noção da realidade do processo histórico, né, na qual Uhum. a gente veio, do qual a gente participa. Eu sempre falo para os meninos, contam quantos negros estudam, por exemplo, na escola que a gente trabalha, né, nas escolas que a gente trabalha. E aí você vai numa escola pública e conta quantos negros estudam lá, quantos brancos estudam lá. Aí, assim, fica evidente. Então, assim, fica evidente, muitas vezes não se discute isso por medo, não é? Uhum. Mas é uma coisa que tem que ser discutida justamente para tirar essa ideia de que a escravidão foi uma coisa branda, né? Que é o norte aí do tema da redação que você passou para os meninos, que é a ideia, né, de uma escravidão romantizada, de um sentimentalismo, não é? Isso não pode ser, isso tem que ser trabalhado, tem que ser analisado, mas tem que ser refutado, porque é escravidão, velho, é o ser humano sendo uma mercadoria, né? Então, assim, eu ia no século XVIII, século XIX, século XVII, eu ia à feira, eu comprava porco, eu comprava chuchu e comprava um escravo, velho. Eu comprava uma pessoa, você entendeu? Que não queria estar ali, que foi obrigada a estar ali, entendeu? Foi tirada do seio da sua pátria mãe e trazida de maneira forçada para ser o quê? Para ser vendida. E com as bênçãos religiosas, né? Vai lembrar muito isso que a religiosidade da época, não é, abraçava essa questão da escravidão. Consentia, né? E incentivava também. E aí você toca num ponto muito legal, que no podcast lá do Café da Manhã, que fala do Baquaqua, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre, e todo mundo acha que eles vieram a passeio, né? Num cruzeiro, todo mundo feliz. Não, eles vinham dentro de navios que você não conseguia ficar em pé e passava-se ali quase É. anos, né? De Não, travessia, né? depende das épocas, né? Porque as naus, as caravelas vão evoluindo, né? Então você tinha ali bem no início, demorava uma viagem da África para o Brasil em torno de 2 meses e meio, por aí, Tá. né? Vai passando o tempo, vai chegando com mais rapidez, entendeu? Mas a maneira que eles eram retirados de lá era uma violência, não é? Brutal, né? Aí que a gente tem que parar para analisar. A violência não foi construída dentro da colônia Brasil, dentro do Brasil imperial. A violência ela vem desde a retirada desses indivíduos, desses seres humanos da África. É a maior diáspora que nós já tivemos no mundo, Marcelo. A maior Uhum. diáspora, a maior dispersão de pessoas forçadamente é o que a gente chama de diáspora africana. Né? E igual você falou, não foi um cruzeiro. Tem um filme que mostra muito bem isso, que chama-se Amistade. Não sei se você já Amistade? viu. Amistade. É meio de Amistade. mudo? Oi? É com D mudo no final. Amistade. Assim? Amistade é o nome de um navio. Aí, ó, escreveram aí. Fui eu que Beleza. escrevi. Foi você. É isso. É porque eu sou meio leigo em relação a essas coisas, viu? Não, tá, Eu tô tá muito mandando super nervoso bem.
Eu estou muito nervoso por estar com você, que é a guru, Ah, né? que isso! Eu estou É honrada de verdade. aprender aqui, parece que é É, uma aula particular. eu que estou honrado. Então, assim, o filme mostra muito bem. A Amistade era o nome de uma embarcação espanhola, né? Eles estavam levando negros para os Estados Unidos, onde eram as 13 colônias. Mas mostra muito bem, né, principalmente a saída desse negro da África e o translado dele pelo Oceano Atlântico. Para você ter uma ideia, as mulheres, todas elas praticamente, eram violentadas sexualmente. Você entendeu? É uma loucura tão grande, Marcela. Às vezes o aluno em sala de aula pergunta assim, Melo, mas essas mulheres, esses escravos não resistiam à escravidão? Claro que resistiam à escravidão. E das formas mais loucas do mundo, cara. Então, por exemplo, você tinha escravos que suicidavam, que se automutilavam, né? Mulheres que abortavam, né? Para quê? Como forma de resistência à escravidão, né? A gente estuda muito os quilombos, e esquece os quilombos e a preservação da cultura, né? Que vai sendo incorporada, né? A cultura brasileira vai sendo formada a cultura brasileira. Mas esquece, por exemplo, dessas coisas trágicas, né? As pessoas preferiam se mutilar, suicidar, abortar, não é? Em vez de para poderem não serem escravas. Então, assim, é uma dívida, né? Quando vem o texto, quando vem o tema da redação, quase todo o Brasil cabe nessa imagem. Eu acho que todo o Brasil cabe nessa imagem, entendeu? Eu acho que a gente não pode desassociar a história do Brasil dessa negatividade que nós vamos ter que carregar durante a vida inteira. Enquanto os alemães têm que viver com o Holocausto, né, nós temos que viver com a escravidão. Né? Você fala assim, mas Nossa, não eu tem proporção arrepiei. uma coisa da outra. Claro que tem. Né? Cara, E assim, é muito pesado isso, né? é pesado, e a gente tem que fazer essas análises. E não é só Brasil, viu, Marcela? É América, Não, sabe? sim, sim. É América. Então, assim, e sabe o que é legal a gente entender também? É o seguinte, quando eu falei no começo que até a década de 50, 60, a gente tem um estudo sobre escravidão romantizado, não é? Aquela coisa toda, porque a partir de 50, 60, posterior, você tem uma discussão mais sociológica, uma discussão mais séria a respeito da escravidão. Principalmente, tá, em função do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Né? Martin Luther King, né? O movimento negro nos Estados Unidos traz à tona essa discussão, né? De encarar a realidade do que foi a escravidão, principalmente Brasil, Cuba e Estados Unidos, né? Que são os principais pontos. Né? Então, assim, a partir da década de 50, 60, você vai ter trabalhos historiográficos mais lúcidos, mais presentes, né, nesse viés da análise mais profunda do processo de escravidão no Brasil, né? Então, por exemplo, os meninos podem abordar no texto a questão da representação, de contar esse processo histórico de uma forma romantizada, sem apresentar os graves defeitos, ou tentando minimizar esses defeitos. Isso pode ser uma linha argumentativa, né, para dizer Pode. sobre essa foto, que casa inclusive com o texto da Lília, que ela fala assim, ó, de tão veiculada, essa imagem acabou resumindo a própria compreensão da escravidão, sobretudo aqui no Brasil. Em nosso país, com o objetivo de contrabalancear o vexame que significava manter um sistema como esse, por tanto tempo e de forma tão disseminada, buscou-se difundir uma visão positiva, como se fosse possível prever apenas uma boa e pacífica relação. E é isso, é uma linha argumentativa, né? As pessoas Exatamente. pintavam essa ideia de que tá tudo bonitinho, olha aqui, eu tenho uma foto com a minha ama de leite, né? Ela vive aqui, olha a roupa dela, olha como ela é bem tratada. E na verdade isso era um disfarce. Claro. Acho que o início da argumentação, né, que os meninos podem estar usando é justamente essa da Lilian, né? Eles tentarem fazer, os meninos, né, ao fazer a redação, a dissertação, eles tentarem vincular a imagem a essa ideia da Lilian,
entendeu? Usando fatos históricos para comprovar isso, né? Até porque a imagem é um documento histórico e retrata justamente, né, o que a Lilian está falando, não é? Que essa ideia de tentar passar uma imagem positiva da escravidão. Né? Esse processo você tem ele até por volta, né, de 1950, 1960. A partir desse momento você já vai ter, né, graças, né, uma intromissão de pessoas que vão trabalhar a escravidão como ela tem que ser trabalhada. Foi ontem mesmo, né? 1950, gente. Uhum. Enfim, é muito recente. Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, sociólogos tiveram um papel fundamental nesse processo, viu? Não só historiadores, mas sociólogos também tiveram um papel muito importante. Na USP, né, você tem muito material da USP que vai por esse lado, né, a partir da década de 60, 70, 80, que eles vão tentar escrever a história, né, a história das minorias, a história daqueles excluídos, né? E aí é onde você vai ter um nascimento no Brasil do que a gente chama hoje na historiografia de história da vida privada, né? Que é você trabalhar o cotidiano, né, da mulher, o cotidiano desses escravos. Você tira essa ideia economicista, né, política, e vai adentrar no cotidiano dessas pessoas, né? Então isso é muito interessante. Ó, a Thelminha. Oi, Thelma. Beijo, sua maravilhosa. Falou Oi, antropólogo também, como Darcy Darcy Ribeiro. Ribeiro, Com formação certeza. do povo brasileiro. Vou até tirar Show de esse trecho bola. aqui. E aí é o seguinte: os meninos estão, pelo menos os que me relataram, sofreram muito com a ideia de que o texto do Enem ele precisa propor uma intervenção. Essa intervenção na redação, ela nada mais é do que mostrar que você, ao sair do ensino médio, é um cidadão protagonista. Ou seja, você está vendo que tem uma treta acontecendo, você vai propor uma intervenção, você vai propor alguma mudança ali. Então, da sua visão de historiador, você acha que apesar da gente carregar isso sempre, que foi o que você já disse aqui, né? Você acha que a gente consegue talvez mudar essa convivência, sabe? Assim, de saber que isso aconteceu, mas daqui a um tempo a gente mudar essa visão sobre a escravidão, enfim, equalizar as diferenças. O que você acha, assim, que poderia ser uma ideia de intervenção, mais para esse aspecto de mudança cultural para os meninos? É assim, como eu te disse agora que essa nova história da escravidão brasileira que se conta hoje está pautada na década de 50, 60, então você imagina, nós temos aí 50, 60, 70 anos, né, que você tem essa nova visão sobre a escravidão. Então, assim, uma coisa muito lenta. E quando você fala de mudança cultural, é uma coisa muito forte, né? Sim. Porque o racismo ele está impregnado nas famílias brasileiras, tá? E por falta de informação, né, das camadas mais populares que vivem esse cotidiano e engolem aquilo que dão na boca, né? Ou até mesmo uma visão elitizada de que esse processo deve continuar, né? De que o negro tem que trabalhar para o branco mesmo, porque ele, durante toda a história, esse foi o papel. Né? Então, assim, quebrar esse aspecto cultural é uma coisa muito difícil de acontecer, mas que já está acontecendo. E como que isso pode se aprofundar? Principalmente com a educação. Né? Eu acho que a educação é o papel transformador de todo esse universo, desse universo racista, preconceituoso que a gente tem. Né? Eu me pego, às vezes, né, de maneira muito machista, né, eu me pego, às vezes, de maneira muito preconceituosa, tento me controlar, tento, né, me policiar. Então, você imagina assim, nós que somos professores, né, que às vezes damos uma escorregada, imagina quem não tem esse processo e também não pretende fazer isso. Né, não pretende, né, quer manter o status quo, né, que para ele o que importa é isso. Então, a mudança ela vai vir da base. É difícil você mudar a concepção de um adulto,
né, de uma pessoa mais velha. Então a gente tem que construir justamente aonde? Na base, na educação básica, mostrando para as crianças o que foi a realidade mesmo, né, do processo de escravidão no Brasil, né, as consequências desse processo, né, qual o papel da população pobre, quem é o pobre no Brasil nesse momento, né, que cor que ele é, você está entendendo? Então, além disso, as medidas que eu acho que o governo ou que os governos podem estar tomando também em relação a essas políticas afirmativas, que são paliativos, evidentemente. Não é? Tem que ser paliativo. Não é? Isso, tem que ser, não é para ser sempre. Tem que ser, não, tem que ser. Não é? A questão de cota tem que ser até um certo nível, até um certo momento. Né? Bolsa Escola, né? Não é só colocar, Bolsa Família não é só colocar, pessoas têm que sair, para que outras também cheguem para poder sair. Ia chegar um momento que não tem mais gente para entrar, então aí está resolvido. Entendeu? Então, assim, a gente fazendo uma associação governamental, né, com ações governamentais afirmativas, com essa mudança de discurso educacional, né, que a gente precisa mudar, principalmente na educação básica, eu acho que com o tempo, e põe um bom tempo nisso, tá? Acho que as coisas vão se modificando e a gente vai melhorando, né? Ó, você tocou em vários assuntos que daria pra gente fazer lives de semanas aqui. Mas eu quero pegar um gancho quando você fala que às vezes você se pega, né, em situações, com pensamentos, ou até com falas, sendo machista, racista. Nós todos fomos criados, né, dessa forma. Nós todos, provavelmente você já ouviu, para de chorar porque a menina não chora. Eu já ouvi, menina, senta que nem moça. Então, assim, o nosso processo de criação, ele é um processo que nos ensinou de um jeito, né? Só da gente ter, e eu acho muito legal quando você fala isso, Mel, só da gente ter uma certa consciência, né? De que, putz, o que eu falei tá errado, vou me policiar para não falar de novo, ou você perceber na fala de outra pessoa e falar, oh, isso aí não é legal, já é muito transformador, né? Para os nossos alunos, inclusive, né? Nós somos muito espelhos para eles, né? Claro. Eu acho que é importante a gente pensar, reconhecer, tentar fazer uma mudança, pensar assim, poxa, realmente eu pensava assim, mas eu já não penso mais. Eu acho que é importante isso. E quando você fala de educação, eu sempre falo para os meninos assim, ó, se você quer mexer na cultura, mexe com criança. Porque mexer com velho não dá. Se a gente está tendo dificuldade de manter, tô tendo dificuldade de manter minha mãe dentro de casa, ela mora sozinha, quase que eu falei para ela, eu vou pegar a chave do seu carro, por quê? Porque ela quer ficar saindo. Mas ok, né? Maior de idade, vacinada, enfim. E a questão da mudança para o adulto é muito mais difícil, né? Até para a gente, para as nossas práticas é muito difícil. Se os meninos, né, querem propor, por exemplo, que essa relação que exista menos desigualdade entre, né, negros e brancos, né, para que a gente possa parar de ser representado por essa foto, por exemplo, a gente precisa mexer com as crianças. E existe uma lei, eu não sei se você sabe, mas existe uma lei que obrigatoriamente as escolas precisam trabalhar história e literatura africana. Então, professor de literatura tem que abordar isso, professor de história tem que abordar isso, e muitas escolas ainda não fazem, né? Mas é um começo para a gente perceber o quanto a nossa cultura está relacionada com a cultura africana, né? Claro, claro. Assim, pelo menos eu como historiador, né, a gente sempre em sala de aula, a gente comenta sobre a história da África. Né? A gente não aprofunda como não aprofunda na história da América, porque nós temos um limitador, nós temos um limitador nesse processo que é justamente os vestibulares, né? Então, assim, se fôssemos dar cursos livres, né, como nós estamos fazendo aqui agora, esse bate-papo que é magnífico, né, a gente poderia aprofundar em vários temas que são extremamente relevantes, né? Mas existe aquela ideia, né? O vestibular é feito por quem? Né? Atende aos interesses de quem? Né? Então, isso vai ser abordado com qual interesse? Então, assim, quando eu me coloco a trabalhar a história da África, eu mostro para os meninos, evidentemente, o continente,
né, fisicamente, né, dos reinos e tal, mas eu aprofundo justamente nessa questão da escravidão, né, desses africanos transformados em escravos a partir do século XV, né, 15 e 16. Então, assim, é esse tipo de noção, não é, esse tipo de pensamento que eu acho que a gente tem que começar a introduzir com maior intensidade com os meninos, entendeu? E eu vejo que isso dá resultado, viu, Marcela? Eu vejo que os meninos, depois de uma aula sobre esse tema, eles saem assim, com a cabeça muito mais, né? Eles vão observar as coisas, né, de maneira muito diferente. Eu passei, ao ver o documentário da Consuelo, eu me deparei assim, falei, puta merda, velho, quando eu vou pro litoral, eu vou andar no calçadão, eu vejo aquele tanto de gente, tanto de mulheres com crianças, e eu nunca tinha pensado, né, nunca tinha me tocado, né, a respeito desse tema, a respeito, né, de fazer essa comparação dessas babás do século XXI, do século XX, com essas escravas de ama, com essas babás, né, essas amas de leite lá do século XVIII e XIX. Uhum. É Então, muito assim, doido, né? a gente mesmo velho, a gente sempre está aprendendo. Imagina essas crianças que estão nos ouvindo e assistindo, né? O papel É. delas é ler, 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 ler. A gente só vai orientando, né? E aprendendo com eles também. Aham. Amores, eu vou fazer mais um comentário, vou abrir para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, podem mandar. A gente tá recebendo muitos elogios, Melo. Ai, tô amando, gente. Até uma Oh, comentou assim: a extinção desses sistemas só vai acontecer quando o sistema de ensino do Brasil for de excelência realmente para todos. Concordo, também acho. A Yasmin falou: poderia ficar o dia inteiro vendo a live de vocês dois. Ai, muito lindo vocês, gente. É o seguinte, tem uma. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem perguntas, tá? E eu vou falar sobre um outro trecho aqui do texto da Lília, que ela fala o seguinte. Oi, Manu, Manu entrou aí. Ela fala, cadê? Ah, tá. O historiador Luiz Felipe Alencar escreveu que o Brasil inteiro cabe nessa foto. E cabe, pois ela diz muito sobre a ambivalência dessas relações que contém de tudo um pouco. Brutalidade e maternidade, afeto e arbítrio. Talvez por isso e por conta da força e do enraizamento que o sistema escravocrata logrou obter entre nós, ela se converteu em um símbolo maior, que é justamente o que a gente está falando, né? é, Isso acabou se tornando um símbolo maior por conta dessas questões, né? Talvez de uma necessidade de amenizar aquilo, mas também por uma representação que fixou, né? claro. Assim, essas questões simbólicas que se tem na história são construídas, né, Marcela? Então, assim, quando a gente fala de símbolos, né, questões simbólicas na história, ela tende a certos interesses. Interesses de quem está chegando no poder, né, interesses de quem está fazendo o discurso, interesses de quem eu quero atingir com um discurso, entendeu? Então, esses símbolos são construídos. E essas amas de leite, essas fotos que a gente tem, né, é justamente com essa percepção, né, para ter essa percepção de uma simbologia de afeto, de uma simbologia romântica sobre esse processo, Olha o escondendo jeito, justamente a violência, né? A isso, violência olha que o a gente jeito não que a pode Lília esquecer. termina. O jeito que a Lília termina, desculpa te interromper, é isso, assim. Aquele das nossas almas. Não, aquele das nossas amas de leite que eram obrigadas a carregar o doce do afeto com o amargo da escravidão. Olha isso. É muito pesado. Assim, eu vejo a escravidão como um processo de desvalorização moral, tá? Eu vejo nessas fotos uma desvalorização moral, entendeu? Uma desvalorização humana, além de ser uma desvalorização moral, é uma desvalorização da humanidade, né? Tanto é que vocês, normalmente, a maioria, não são todas, mas a maioria das fotos, as mulheres estão com roupas de branco, então eles tentam tirar a ideia do africano, né? Aham. Tirar a ideia da cultura delas,
né, desafricar, se é que existe essa palavra, né? Não, que foi criado agora. Né? Então, uma desvalorização moral, humana e social. Para mim é o que resume essa imagem, né? Uma total desvalorização moral, humana e social dessas pessoas, dessas amas, né? Eu acho que a gente, né, trazendo novamente para essa questão contemporânea, né, que a gente não chama mais de ama de leite porque, né, as modificações aconteceram. Mas muitas das crianças ainda que são criadas por babás, elas desenvolvem um afeto que às vezes não desenvolve pelos próprios pais, né? Aprendem coisas. Até a Consuelo fala isso, né? Que talvez o senso de organização dela veio da babá e Sim. não dos pais, né? Ela aprendeu com elas assim. Não, e hoje ainda mais, né, Marcela? Em função do distanciamento familiar, em função das questões econômicas, né? A Ruber Paulo está perguntando aqui, Mel, e o capitalismo? Você não acha que também é uma forma de exploração que não tem muita distância da escravidão? Acho que a gente tem que deixar, eu acho que a gente tem que deixar muito clara essa ideia de escravidão com o capitalismo, entendeu? Ah, é óbvio que o sistema capitalista, né, nós já sabemos que é um sistema que deprime a maioria da população em prol de uma minoria, né, e uma dessas camadas que são deprimidas nesse processo capitalista é a população negra brasileira. Né? Uhum. Agora, quando eu faço uma análise histórica de escravidão e capitalismo, a gente tem que entender que um dos motivos que leva à abolição da escravidão no Brasil é justamente o fator capitalista. Né? Justamente o fator capitalista. Por quê? Não pelo fato de que o negro trabalha, né, o escravo trabalha e não ganha. Porque tem alguns negros que eram escravos e que ganhavam. Tanto é que são chamados de escravos de ganho. Entendeu? Mas a questão é do negro ser o quê? Uma propriedade. Então, se não existe mais mão de obra que eu compre, entendeu? Eu tenho disponibilizado no mercado capital para poder gastar com outras mercadorias. Tanto é que o interesse inglês na abolição da escravidão no Brasil não era para que os ex-escravos se tornassem mercado consumidor. Entendeu? Por que não? Que negro que vai acabar de sair da senzala, está livre e vai arrumar emprego? Não tem. Então por que os ingleses querem abolição? Para disponibilizar o quê? Para disponibilizar capital para poder comprar outros produtos ingleses. Entendeu? E a mão de obra escrava, ela é muito mais onerosa do que a mão de obra livre assalariada. As relações de exploração são outras. Eu queria comentar duas coisas assim. Eu acho que quando a gente não tem essa posse do outro, eu acho que a relação do escravo ali ela não acontece, né? A gente tem regimes análogos à escravidão, que são condições horríveis de trabalho, enfim, mas a gente não pode dizer ainda que nós temos escravos, né? Essa é uma visão, pelo menos da minha parte. A segunda coisa é que, por exemplo, a PEC das domésticas, que aconteceu em 2012, foi uma outra medida também para tentar permitir que essas pessoas, que essas trabalhadoras de casa, né, pudessem ter uma questão de salário mais adequado, direitos trabalhistas, que é aquela questão que a gente estava falando. Garantias, mas não é uma né? medida paliativa, né? Mas não é Sim. paliativa. Não. Essa não é, essa é lei, né? Efetiva. Efetiva, exatamente. É. Vamos ver aqui as perguntas. A Adri falou: vocês são pessoas lindas desse universo? Obrigada. Aí tem uma outra pergunta. Eu não costumo falar isso a ninguém, mas não é da minha natureza, sentir expressar. Vocês amam a gente. Obrigada. A gente também ama vocês. Bom, se vocês não têm mais perguntas, eu vou fazer. Eu acho que nós já extrapolamos o tempo, né? Mas espera aí que a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu queria só que você fixasse alguma coisa aí depois. Tá. Mas dois segundos, tá? Gente, eu aprendi uma coisa com o Ruber Paulo, ele aprendeu comigo outra. Ele falou assim, ó, agora é a hora do dedo no coração, então mete o dedinho aí no coraçãozinho do lado.
Vamos fazer o print para marcar e falar que vocês estavam estudando, que vocês aprenderam muito com a gente hoje. Faz uma cara bonitinha, Melo, porque ogro tem coração. Vamos lá, eu vou fazer... vou fazer coraçãozinho, ó. Ó, muitos corações! Qual que é o que você quer que eu escreva aqui? Eu não sei se você conhece no YouTube, tem um canal da Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, que chama, quer ver? Deixa eu achar aqui. Chama Univesp TV. Já ouviu falar? Não. Univesp com P mudo TV. Então coloca assim, Univesp TV /História. Fixa aí para mim, por favor, Marcelo. Univesp TV /História. Peraí. O que é isso? É um canal, tá, que você tem no YouTube, exatamente, Univesp TV /História. Ali você tem, assim, vídeos, igual nós estamos fazendo aqui, eles fazem lá só que numa mesa. Tem apresentador e tem um historiador convidado. Que massa. Então, assim, são vídeos de 25, meia hora, 35 minutos, de professores da USP, de professores da Unicamp, que debatem os mais variados temas em relação à sociologia, à história, e a escravidão é um dos temas que é debatido lá. Então tem muitas entrevistas muito bacanas de professores, né, da USP, da Unicamp, que fazem parte desse canal do YouTube, tá? Ótimo canal, vou assistir. Já assisti muitos debates, que legal. Melo, nesse contexto de serem vistos como mercadoria e não pessoas, os escravos eram contados, ao menos nos censos feitos pela monarquia? Eles eram contabilizados como pessoas na monarquia? Eles eram contados, mas não dentro eles eram contados dentro de uma conjuntura geral, mas sempre considerados como escravos, tá? Então mas eles eram contabilizados a existência, porém eles tinham um lugarzinho de escravos, assim, no censo. Claro, evidentemente, tá? Exatamente. Então tá, Melo, foi maravilhoso. Foi ótimo, agora foi só ótimo, falta amei. Conseguir fazer ao vivo, presencial. Vamos fazer, vamos marcar e vai ser sucesso. Vai demais. Gente, muito obrigada. Beijo, Marco te amo, meu amor. Marco, né, para aumentar nosso salário e a gente vai continuar fazendo lives ao longo da semana. A gente conta com vocês. Qualquer dúvida sobre a proposta de redação, perguntem pra gente, tá? Beijo, Melo. Foi lindo. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijo.